E aí galera do YouTube, beleza? Quem fala é Stephanie Souza do canal Fone Miranda, mais conhecida como Fone Miranda. E aí pessoal, beleza? Vou começar mais uma série aí de vídeos que eu criei uma playlist sobre o tema resenhas. Resenha de livros eu gosto muito, uma característica minha de ler livros, então eu resolvi fazer as resenhas do livro. Então um livro que me marcou muito foi A Menina que Roubava Livros. É um livro muito interessante, eu gostei bastante de lê-lo. Então assim, eu tive dificuldade em lê-lo porque eu não gostava de ler não gostava de ler antes. E só lia livros de 200 páginas. E esse daqui tem 480. Então, pra mim foi um desafio. Mas enfim, vamos ao que eu tenho para falar mesmo pra vocês. O livro foi feito por Marcos Suzaki. De acordo com alguns sites, foi lançado em 2005. Assim, a primeira parte o livro é dividido em partes. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. Pronto. E a primeira cena acontece em um trem onde quem narra é a morte. A morte está narrando a cena. E por que a morte está narrando? Porque essa cena descreve o ambiente da Segunda Guerra Mundial. Eles são comunistas. Ela, Liesel, a mãe e o irmão. Eles são comunistas, então eles estão fugindo. E aí, o que acontece? O irmão dela morre. E eles vão pro enterro. Por isso que a quem narra é a morte. E o livro inteiro, a morte vai narrando. Então, o que acontece? A morte leva o irmão dela, entendeu? E aí, eles vão pro enterro. Chegando no enterro, Liesel, ele acaba deixando cair no chão um livro, no qual Liesel pega esse livro e fica pra você. E acaba aguardando. Só que o que acontece? Liesel, como eles eram comunistas, a mãe teve que entregá-los para morar com outra família, porque ela não tinha condições de cuidar deles. E ela tinha meio que uma descendência judeia, ou seja, naquela época a Alemanha ela estava matando muitos judeus. Isso é todo um contexto histórico que se você for pesquisar você vai entender, tá? O porquê desse acontecimento. Então, Lísia vai para a Alemanha e chega na rua Himmel. Eu acho que é assim que se fala. Himmel. E o que acontece? Ela tem dois pais, né? Um pai e a mãe, que é Hans, o pai, e Rosa. Algumas características que você percebe é que Hans, ele é uma pessoa assim mais didática, ele gosta de ver Lísia bem, ele faz de tudo pra ver Lísia bem. Enquanto Rosa é uma pessoa mais perversa, é aquela mãe mais durona. Ela demorou um pouco para se adaptar, até porque ela não viu mais a mãe, ela tinha pesadelos com o trem e tudo, então foi tipo ela viu a mãe dela, não sei, velho, ela tipo assim, ela viu a mãe e ela não sabia o que estava acontecendo, porque isso foi uma visão de uma criança. Imagine você assim do nada, tipo, se for para outra família, ter novas ordens a cumprir. Então para ela foi difícil, mas mesmo assim ela se adaptou. E a primeira aula dela não foi muito boa, por quê? Porque a professora pediu para ela ler e ela não sabia ler. Como a situação dela era precária, ela não sabia ler porque ela nunca tinha frequentado a escola, ela nunca tinha nunca tinha ido a uma escola, entende? E o que acontece? Ela conhece Rudy, que é um amigo dele. Uma característica bem importante que sempre acontece é que Rudy, ele sempre tenta roubar um beijo de Lícia, sempre pega ela, só que ela nunca dá bola pra ele. E eles, sempre no final da tarde, eles sempre jogam futebol, que é uma característica bem marcante deles dois, sempre jogam futebol. E o que é que acontece? Rudy e Liesel começam a ter uma afinidade, eles começam a ser amigos de verdade. E eles começam várias aventuras
Lísia começa a roubar livros, né? Por isso que se chama a menina que roubava livros, isso é óbvio. Ela começa a ler livros, ou a roubar livros de vários lugares. E eu não vou falar muito, porque senão fica sem graça. É bom você ler o livro. Até porque, em relação ao livro e ao filme, tem algumas coisas que o filme não conta, mas que o livro ele retrata, ele fala. Então é bom você ler o livro primeiro, porque não assista o filme antes de ler o livro. Primeiro lê o livro, depois assista o filme, porque tem algumas coisas no livro que não acontecem no filme, então você fica meio coisa. Então primeiro você lê o livro, depois assiste o filme, que é legal o filme. Eu gostei, mas eu achei que tinha muitas coisas importantes que eles não falaram. Muitas coisas importantes mesmo, que se eu depois eu quiser fazer comparação entre o livro e o filme eu faço, mas eu achei que tinha muitas coisas que eles não botaram no filme. Mas eu achei também o filme lindo. O final é tipo impressionante. E tem várias coisas aí que acontecem que é bastante legal de contar e tal. Tem várias coisas, tá? Se você quiser a continuação desse vídeo, você dá um like aí, comenta. Eu só fiz só o básico do livro, tá? Não vou falar mais porque senão vai enfadar vocês. Até porque tem outras características bem mais importantes que eu preciso falar. E se você quiser fazer que eu faça a segunda parte, você dá um like aí e comenta. Eu quero hashtag eu quero a segunda parte. E é isso aí, valeu. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos. Tchau, tchau.